E aí, jovens, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre mistérios. Basicamente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 mistérios que ainda não tem solução dentro do cânone. Vai ter spoiler de várias coisas aqui, mas nada muito comprometedor, nada tipo, oh meu Deus, o que vai acontecer agora? Nada muito grande, mas ainda assim vai rolar alguns spoilers. Bom, então sem mais enrolação, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, pode comentar a qualquer momento, pode compartilhar à vontade também. E vamos começar com o primeiro mistério, que eu quero começar leve. Vamos indo, porque o último mistério, sim, não tem solução, é um mistério muito misterioso, oh meu Deus, o que está acontecendo aqui? Vamos começar então com o misterioso The Seater. Se você é inscrito antigo aqui no canal, tem um vídeo muito antigo, mas muito antigo mesmo, onde eu conto algumas curiosidades sobre Jakku, porque tem um livro chamado Rey Survival Guide, que é basicamente um diário da Rey ali, um guia de sobrevivência dela em Jakku, e tem uma das páginas que fala sobre o The Seater. E se liga, é muito estranho, é muito misterioso, eu não sei o que pensar sobre isso. Então, no livro da Rey, que é canônico, ela fala sobre o The Seater, que é basicamente o sentado, tipo, seria uma tradução bem ao pé da letra, e ele fica sentado num mega pilar na Rota dos Peregrinos, que basicamente é a rota que leva até o lugar onde ela vende lá as peças dela. Ela fala que ele vem andando, ninguém sabe de onde, ao nascer do sol ele chega lá, sobe no pilar e senta lá, e depois ele vai embora quando anoitece, isso todo dia, e fica lá meditando, e como a própria Rey fala, ele é pequeno, magro e parece ancestral. Quer saber o mais louco ainda? Porque melhora muito, tá? Lá em Jakku tem os Teedles, que são basicamente os Jawas, só que de Jakku. A lógica é bem parecida. E os Teedles literalmente alimentam o The Seater. Não só alimentam levando água e comida, como também afastam quem tiver lá por perto. Quem for lá encher o saco do The Seater lá perto do pilar, os Teedles aparecem em grande quantidade e espantam quem tiver lá. Ou seja, de certa forma, eles ajudam o The Seater. Eles mantêm o The Seater vivo e mantêm ele afastado de todo mundo, e ninguém nunca ouviu a voz desse cara. E aparentemente ele é humano. Então, cara, você viu como é muito misterioso? É cheio de perguntas e cheio de porquês. Vamos deixar bem claro que Jakku é o lugar onde as pessoas vão pra desaparecer porque não tem nada lá. Beleza, lá aconteceu uma guerra entre o que sobrou do Império e o começo da Nova República, sim, mas tirando isso, nada mais acontece lá. Quase ali na borda das regiões conhecidas, tá muito estranho isso e eu chamo isso de mistério. O segundo mistério da nossa lista, eu vou falar sem enrolar muito, porque o que diabos o Quinlan Vos estava fazendo em Tatooine? Inclusive nos filmes, tá? Tô falando do Ameaça Fantasma. Não tem nenhuma resposta dentro do cânone ainda falando por que ele tava lá. No Legends, Ayla Secura, que era a Padawan do Vos, fala que ele tava lá em missão e ponto. Mas que missão era essa? Por que ele tava lá? E no cânone, ninguém toca nesse assunto. Por que ele tava lá em Tatooine? Até agora não temos uma resposta para isso, então fica tudo meio nebuloso, porque se você pegar o histórico do Quinlan Vos, que ele é um mestre Jedi muito importante para a Ordem Jedi, dá pra tentar traçar um porquê ou tentar chutar um motivo dele estar lá em Tatooine. O mestre Jedi Quinlan Vos é da espécie Kifar, bem parecido com humanos, mas com algumas diferenças, como por exemplo uma faixa amarela no meio da cara. O Quinlan Vos era um mestre Jedi que fazia missões embaixo dos panos para o Conselho, mais voltado para infiltrações, espionagens e também investigações envolvendo os sindicatos do crime. E o que tem lá em Tatooine? Um mega sindicato do crime, que é o sindicato dos Hutts, mais precisamente o Jabba. E também no Ameaça Fantasma, se você lembrar bem, tem a grande corrida, que rola muito dinheiro e talvez a reunião de vários sindicatos do crime. E talvez o Quinlan Vos esteja lá investigando isso, que de fato é um grande evento para os sindicatos do crime. Sei lá, isso é estranho e eu chamarei isso como de mistério. Outro mistério que temos dentro do cânone de Star Wars é basicamente cadê o Lux Bonteri? O cara só sumiu. E não foi em Clone Wars, viu? Ele sumiu depois. Mas assim, é quase literal sumiu mesmo. Lá em Clone Wars a gente conhece o Lux Bonteri lá do planeta Onderon. E durante as Guerras Clônicas, a mãe do Bonteri era uma senadora que representava o sistema Japrael, e ela se juntou à causa separatista, e ela foi assassinada pelo Conde Dooku, e o Conde Dooku joga a culpa na República, e o Lux vai atrás de tentar punir o Dooku de certa maneira, porque ele sabe que foi o Dooku que matou a mãe dele, ele conhece muito bem como é que funcionavam os separatistas, ele tenta se unir ao Olho da Morte pra se vingar do Conde Dooku, rola um crush entre ele e a Ahsoka, e lá em Clone Wars é basicamente isso que a gente sabe sobre o personagem. Só que tem um livro que é do Battlefront 2, quando eles
lançam o jogo Battlefront, eles lançam um livro. Então, como o modo história do Battlefront 2 fala sobre a Aiden Versio, que era do Esquadrão Inferno do Império, eles também lançaram um livro de Battlefront 2, também do Esquadrão Inferno, só que antes desses acontecimentos, mais precisamente um pouquinho depois da Batalha de Yavin, então um pouquinho depois dos acontecimentos de Uma Nova Esperança. E nesse livro a gente descobre um pouquinho do que aconteceu com Lux Bonteri após a criação do Império. Lá em Clone Wars ele ajuda o Saw Gerrera contra os separatistas, e após a criação do Império, o Lux conseguiu virar senador, assim como a mãe dele, e ele estava ajudando o Saw Gerrera criando ali os partidários do Sol. A gente conhece o Saw Gerrera lá em Clone Wars, em Rogue One também, lembra dele? Eu acho que todo mundo lembra, né? E após a morte do Sol lá em Rogue One, ele monta um grupo chamado Dreamers, ou Sonhadores, e esse grupo é montado basicamente pela galera que sobreviveu ao ataque lá em Rogue One, então os partidários do Sol agora viraram os Dreamers. Na verdade, assim, nos quadrinhos mais recentes de Star Wars, a gente vê que os partidários do Sol, na verdade, se racharam, porque o Sol morreu, então eles perderam o líder. Uma parte continuou sendo partidários do Sol, tipo assim, vamos continuar seguindo, e outra parte virou os Dreamers, que é o grupo agora liderado pelo Lux Bonteri, que tá lutando contra o Império escondido. Só que nesse livro do Battlefront 2, a Aiden Versio, ela consegue se infiltrar nos Dreamers, e ela consegue confrontar o Lux, que ela descobre que ele é um senador e tal, vai lá, confronta ele, ela usa uma arma de atordoamento, ele desmaia e ela vai embora. Agora, se ele foi preso pelo Império, se ele conseguiu fugir, não sabemos, o cara literalmente sumiu ali perto da Batalha de Yavin. Isso é, de fato, um grande mistério. Tem um outro mistério que, assim, esse eu acho que ninguém nunca vai responder, beleza? Olá, gente, aqui é o Norton do futuro. Então, enquanto eu estava gravando esse vídeo, por algum motivo eu fiquei usando o termo tempestade da força, mas são os raios da força. Então, toda vez que eu falar tempestades da força, ouçam raios da força, lightning force, só pra avisar mesmo porque eu me confundi. Perdão aí pelo vacilo. Tchau. Por que diabos o Palpatine continua usando a tempestade da força quando tá rebatendo na cara dele? Lá na Vingança do Sith a gente tem um confronto entre o Mace Windu e o Palpatine, mas no momento que o Palpatine usa os raios da força e o Mace consegue defender, os raios voltam na cara do Palpatine e ele não consegue parar e vai perdendo a sua forma, ficando todo bizarrão. Reparem bem que o raio só para de bater na cara do Palpatine quando o Mace Windu para a ligação. Depois o Mace Windu fica arfando, ou seja, ele estava segurando o impacto com o sabre de luz e isso deve exigir muito da energia dele também. Então ele vai lá e tira a ligação e para de torrar a cara do Palpatine. O que eu acho é o seguinte, agora é opinião minha. Eu acho que esse poder é tão forte, principalmente do Palpatine, quando ele usa o raio e volta nele, começa a criar uma corrente onde ele não consegue parar. Então o raio vai voltando, ele vai soltando, ele não consegue, ele fica meio que paralisado nesse ciclo. O que eu acredito é isso. Mas até agora não tem resposta. A gente pode tentar argumentar o porquê que ele ainda continua usando esse poder. Porque a tempestade da força é de fato um poder muito forte. Tanto que o Dooku também usa, o Palpatine usa muito e é muito mais poderoso que o raio do Dooku, mas para resolver esse mistério temos que deixar claro que Rey, Mace Windu e Yoda, eles são a exceção à regra. O Vader tomou um monte de raio, o Luke também, todo mundo toma raio, o Dooku toma raio também em Clone Wars, o Savage, todo mundo toma raio. Eu acredito que o Palpatine usa esse poder porque de fato dá certo, tanto que ele abre a luta dele contra o Yoda lá na Vingança do Sith, usando a tempestade e o Yoda sai voando longe, aí eles começam a lutar. Mas se você lembrar também que lá no Ataque dos Clones, o Yoda e o Dooku lutam, e o Dooku vai lá, faz a tempestade, o Yoda rebate e o Dooku rebate pra cima, também eu acho que reforça isso que a gente conversou aqui, que talvez a solução desse mistério seja, se a pessoa rebate com o sabre de luz e volta pra pessoa que usou a tempestade, começa a criar um ciclo onde a pessoa vai morrendo pelo seu próprio poder e ainda a pessoa que tá lá segurando também vai perdendo energia porque deve cansar pra caramba. Então quando a Rey tá lá lutando contra o Palpatine, ele joga aquilo lá no espaço, quando ele vira nela, ela consegue refletir, ele não consegue parar de usar, por isso que ela vai aumentando o poder e a intensidade do raio chegando perto do Palpatine. Eu acredito que seja essa a solução, mas ainda assim precisam responder pra gente por que o Palpatine não consegue parar quando rebate na cara dele o raio. Mas ainda assim é um grande mistério. O último mistério de hoje talvez seja o grande mistério de Star Wars, ou um dos grandes mistérios de Star Wars, pode ser. Quem é inscrito aqui no canal sabe que o Darth Jar Jar Binks virou uma piada nossa, então a gente sempre fala que o Jar Jar Binks era um ser das trevas, que estava controlando todo mundo, até o próprio Palpatine. Isso é uma teoria que ganhou grande força na internet, a gente zoou bastante aqui no canal. Mas, se você assiste o Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones, Vingança do Sith também tem, mas o Ameaça Fantasma que a gente vai focar mais hoje, dá pra ver várias situações bem estranhas envolvendo o Jar Jar Binks. Bem estranhas mesmo.
Primeiro que eu não compro a história dele ser quase atropelado por um tanque que tava vindo a 10 por hora, assim, a 5 por hora, menos ainda, tava vindo muito devagar. Ele tipo, ai, você é atropelado, nossa, trombei com um Jedi. Eu não compro essa história. Começa aí já. Saca só esse pulo quando eles vão lá falar com os Gungans. Por mais que o Jar Jar Binks não seja humano, você pode me falar que os Gungans saltam assim, você pode me falar isso. Mas além de dar o salto, tem uma técnica aqui. Ele pula muito mais alto, tem meio que um impulso e ele sai girando. É um pulo muito bem treinado, mas tudo bem, você pode falar, cara, os Gungans são seres aquáticos, então eles sabem saltar na água. Tudo bem, concordo. Mas e essa daqui? Nesse momento aqui, eles estão preparando o pod do Anakin pra ir pra corrida, e o Jar Jar Binks tá ajudando a consertar o pod. Mas aí, aparentemente, ele esqueceu de ser atrapalhado. Ele começa a literalmente arrumar o pod. Olha ali no canto, ele tá apertando ali, olhando e analisando, e ele só lembra de voltar a ser atrapalhado quando o Anakin fala, ó, cuidado aí, senão você vai tomar um choque. Aí ele, cuidado aonde? Toma um choque. E fica com a língua dormente. Você quer me falar alguma coisa, Jar Jar Binks? Mas esse momento aqui, eu acho que de fato ilustra tudo isso que a gente tá falando, porque assim, o jeito que essa cena foi dirigida pelo George Lucas, é impossível que ele não tava tentando passar alguma coisa pra gente, alguma coisa do mal pro Jar Jar Binks pra gente, na verdade. Nesse momento, a Padmé tá lá sozinha com o Jar Jar em Coruscant, e do nada ele fala de uma maneira muito mais próxima da normal, sem aqueles missa, aquelas coisas assim que ele fala, e ele fala coisas como, vai ter uma guerra? Os Gungas vão morrer também? Os Gungas não vão morrer sem lutar, hein? Nós temos um grande exército. Incitando essa iniciativa da Padmé de voltar pra Naboo e enfrentar os droids que tomaram a capital de Naboo. E eu não tô ficando maluco não, cara. Olha a composição dessa cena. O plano fecha nele, depois na Padmé olhando pra janela, tão focada, e só vemos o que enquanto ela tá olhando pela janela e só escutamos a voz do Jar Jar. A mão do Jar Jar vai se movendo atrás dela. Por que eu acho que essa cena ilustra o grande mistério de Jar Jar Binks ser um ser do mal ou não, pelo menos a ideia inicial? Porque o George Lucas não ia fazer essa cena tão bem colocada desse jeito, tão bem montada, então um plano nele, plano nela, a mão dele só de fundo, ele meio que falando com ela só a voz dele, com uma música tensa, é tudo muito bem planejado, isso que eu tô falando, como diretor, George Lucas planejou muito bem essa cena pra não ser nada. Claro que o Jar Jar Binks foi muito mal recebido pela crítica, pelos fãs, então ele foi reduzido ali a personagem bobão, tem ali seus pontos um pouquinho mais de foco depois dos outros filmes, mas ainda assim nada muito grande, mas um dos grandes mistérios de Star Wars é o que será que o George Lucas estava planejando pro Jar Jar Binks e por que essa cena, não só essa como várias outras, são muito montadas com o Jar Jar Binks nas sombras. Isso tem um significado, ou não, né? Ou tô viajando. Isso sim é um mistério. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo então pro seu amigo, pra sua amiga, pra quem você quiser. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela. É isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!